E vai ter somzinho. Primeiro lugar, absoluta! TVN. Mergulhe nessa onda. Olá, boa noite. Silande Dib em mais um programa da Escola dos Professores. E hoje o tema é a avaliação na escola. A prova como sucesso e fracasso escolar. Um tema que eu venho debatendo durante alguns meses, né, por conta dessa discussão e dessas temática que é muito relevante e muito importante. Mas antes, eu gostaria aí de mandar um abraço para todos os meus amigos, para os professores da Escola dos Professores que me acompanham no Facebook, nas redes sociais, que estão me acompanhando nesse programa de hoje. E eu acho que vocês já notaram que o programa mudou de dia. Exatamente, era terça-feira, lembra? Terças-feiras às 19 horas, mas a pedido de vários colegas professores que não conseguiam assistir o programa porque era um horário muito cedo e ainda estava saindo da escola, né? Tinha que buscar menino na escola, não tinha tempo de chegar em casa para poder assistir. Nós então conseguimos um novo horário. Então, a partir de agora, o programa será realizado às quintas-feiras, às 21 horas. E pelo jeito, foi muito bom ter feito essa troca, viu? Obrigada aí, Elicaso, pela oportunidade de ter trocado, porque os programas que nos antecederam hoje são programas bastante animados, né? Tivemos aqui várias bandas musicais e que deixou um ambiente bem harmônico para fazermos um programa da qualidade que ele tem que ser. Eu quero mandar um beijinho aí pro meu marido, pra mamãe, minha Vilma, minha sogra, Meire, que disse que hoje ia me assistir. Um abraço também pra Jordana, que não pôde estar aqui conosco hoje, no dia de hoje. Bom, Renato, quer se apresentar aí e falar boa noite pro pessoal? Boa noite, pessoal de casa. Boa noite a todos os nossos colegas professores e todas as pessoas envolvidas com a educação desse país. Estamos aqui novamente, né, num dia novo, né, na quinta-feira. Um dia que nós preparamos aqui um conteúdo bastante diversificado e bem profundo, bem intenso. Então eu espero que você goste aí e, se possível, comente aí nas nossas redes sociais, nos acompanhe através das nossas plataformas digitais, que é o nosso site, né, Silande, que é o www.escoladosprofessores.com.br, e também pelo Facebook, que é facebook.com/Escola dos Professores. Então, se você tiver alguma contribuição ou alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, acesse lá e faça a pergunta que nós vamos responder ao vivo aqui para você. Tá joia? Seja muito bem-vindo e vamos que vamos, Silande. Exatamente, o Facebook já está aqui, já está logado, né, para que você possa se comunicar conosco e mandar a sua mensagem, a sua crítica ou o seu comentário, que realmente será muito bem-vindo e ao vivo nós poderemos dar a resposta. Bom, esse programa realmente é ao vivo, então nos perdoe se porventura nós dermos algum errinho ou dar uma pisadinha de bola, isso é normal, tá ok? Nada ensaiado aqui. Bom, então hoje nós vamos falar sobre avaliação, mas com foco temático na prova, que é um tema que eu venho debatendo, que eu venho discutindo há alguns anos na minha vida. Bom, mas tudo começou dentro da minha casa. Eu precisava ensinar meu filho e estudar com ele, e a partir de então eu comecei a observar algumas falhas. Apesar de ser professora e ter elaborado várias provas, né, durante a minha vida inteira, eu percebi que a prova era um instrumento um pouco falho. E naquela ocasião eu não consegui entender muito bem o que seria e por que isso. Mas a vida dá muitas oportunidades para a gente, e na ocasião eu tive a oportunidade de trabalhar em centros acadêmicos, né, institucionais, que têm a função de elaborar provas. E lá eu tive várias orientações, e a partir dessas orientações e desses conhecimentos que me foram passados, eu comecei a entender essa avaliação, no caso a prova, um instrumento da avaliação, como sendo um instrumento meio falho. E dentro dessa perspectiva e dentro desse todo conhecimento, eu comecei a tentar questionar e pesquisar um pouco mais sobre a prova. Bom, a história é longa, mas essa história me fez chegar até aqui e me fez chegar hoje a fazer vários questionamentos e posicionamentos a respeito da prova enquanto instrumento da avaliação escolar. Mas antes de falar da prova, vou falar um pouquinho sobre a avaliação. A avaliação é uma coisa que permeia todos nós na sociedade, não é verdade?
É importante nos avaliarmos o tempo inteiro, porque é a partir da análise dos resultados que obtivemos de alguma coisa que é possível fazer novas ponderações e entrar em equilíbrio e até certo ponto tomar novos caminhos. Isso é fundamental para o crescimento humano. Bom, mas a avaliação que é feita na escola, ela tem outro cunho, na verdade, né? Ela tem um cunho de avaliação escolar, quando na verdade ela também deveria ter um cunho de formação integral do ser humano. Por que eu digo isso? Muitas vezes nós avaliamos somente o aluno. E o professor e o sistema de ensino, ou seja, a escola como um todo, muitas vezes se perde nesse processo de avaliação e nem é avaliada da forma como ela deveria ser avaliada. E dentro desse espaço e desse transtorno, né, que existe dentro da escola, é impossível que possamos fazer um trabalho eficiente. Eu falo isso que é impossível porque é verdade. É muito complicado fazer uma escola diferente, e aí eu vou relembrar aqui os temas que nós já debatemos nos programas anteriores. A escola do futuro, ou seja, essa escola que queremos, essa escola com grande autonomia, sem que nós paremos um pouco para fazer uma avaliação desse sistema educacional, dessa escola que nós temos em nossas mãos. Então, quando a gente fala em avaliação escolar, é importante pensarmos numa avaliação como um todo, uma avaliação que permeie todas as relações de trabalho na escola, não só a avaliação que é feita para medir o conhecimento ou o quanto o conhecimento foi passado ou foi adquirido naquele aluno. Bom, é claro que esse tema é um tema bastante polêmico e os professores que estão de plantão me ouvindo já devem ter feito vários questionamentos e eu acho muito bom que estão fazendo esses questionamentos agora. Por quê? Porque essa questão da avaliação escolar, ela tem um foco muito importante e que muitas vezes não é coerente. E qual seria esse foco? A prova. Exatamente, a prova. E muitas vezes a prova, ela passa e ela ganha um status de avaliação escolar, quando na verdade ela não é uma avaliação propriamente dita. Por que eu digo isso? Bom, a avaliação é uma coisa ampla. Ela vai analisar vários aspectos, sem contar que ela é feita o tempo inteiro, não é verdade? No entanto, a prova não. A prova é um dos instrumentos da avaliação. Então, a prova é um quesito da avaliação somente. Então, ela não pode receber esse status de avaliação. E isso é o grande problema. E eu vou dizer por que isso é o grande problema. Porque por conta de tudo isso, a prova recebe aí um status social que dá para ela um empoderamento ou um poder que pode favorecer o fracasso do estudante. Isso mesmo, o fracasso do estudante. E aí eu vou fazer você pensar sobre essa ótica. Como que uma prova pode favorecer o fracasso do estudante? Sabendo que a prova é um dos instrumentos da avaliação e que muitas vezes essa prova é tida como um único instrumento, né, numa escola, se ela medir incoerentemente o aluno, o que vai acontecer? Ela vai poder favorecer com que aquela medida não seja coerente. E eu digo isso por quê? Porque, de fato, a prova, como ela é concebida dentro do universo escolar, ela pode favorecer para conter, e ela contém, né, equívocos, e pode favorecer para não medir coerentemente o que o estudante realmente sabe. E por que eu digo isso? Bom, eu me baseei, né, teoricamente para afirmar isso, até porque eu tive a oportunidade de conhecer a TRI, que é a teoria de resposta ao item. A mesma teoria que embasa as provas do Enem, a do ENAD, da Provinha Brasil e de tantas outras provas institucionais. E essa teoria, ela mostra, né, ela prova com A mais B, que a prova nos moldes atuais, ou seja, uma prova que é elaborada sem critérios eficientes e coerentes, ela não consegue, de fato, medir o que o aluno sabe. É muito complicado fazer isso. A teoria de resposta ao item, ela se baseia em dados estatísticos. Ela analisa questão por questão da prova e analisa esses dados estatísticos, esses dados estatísticos para poder verificar
até que ponto aquele conhecimento foi de fato medido e coerentemente. As questões de uma prova feitas conforme a teoria básica, né, a TRI, ela é construída mediante vários critérios, no caso a gente chama de item, né? Ela é construída mediante vários critérios rigorosos para poder chegar até um item, né, ou uma prova, ou uma questão de prova que seja eficiente. No entanto, dentro dessa perspectiva, esse olhar mais inteiro, né, sobre aquela questão, aquele item, ele vai conseguir dar aquela visão mais específica do que o aluno realmente sabe ou não. Mas veja bem, para chegar até ali, foi preciso passar por uma revisão, uma elaboração muito criteriosa. A própria TRI mostra e prova, com bases científicas, de que aquela questão pode ou não ser coerente, ela pode ou não medir. Então eu te pergunto, se existe toda essa perspectiva, todo esse conhecimento relacionado à elaboração deste item, né, para poder ter coerência na aferição do conhecimento, será que eu, como um professor que trabalho ali 40 horas semanais, elaborando ali no mínimo 8 provas por bimestre, consigo elaborar questões que tenham coerência e que de fato vão medir com eficiência o que eu ensinei? Então essa é a questão. Então, se eu não consigo fazer esse tipo de medida, ou se eu não consigo elaborar um instrumento que tenha essa primazia, que tenha essa qualidade, né, no entendimento do que o aluno sabe ou não, será que eu vou conseguir, de fato, saber o que eu ensinei para o aluno, ou seja, saber se ele sabe de fato aquilo que eu ensinei? Ficou meio confuso, não é verdade? Isso que eu disse? Mas é confuso mesmo. É confuso, é muito complicado saber de fato o que uma pessoa sabe. Mesmo uma questão elaborada dentro dos padrões rígidos, né, da TRI, usando as técnicas, os recursos e os conhecimentos necessários para elaborar um item que realmente possa medir a capacidade de conhecimento de um aluno, mesmo essa questão, ela carrega consigo certas incoerências e ela não consegue, porque é difícil você entrar na cabeça de uma pessoa para saber o que ela sabe. E até mesmo entender qual é o caminho que aquele cérebro percorreu para poder chegar a uma determinada resposta a uma questão. Então, por isso, eu chego a fazer essa discussão aqui no dia de hoje. Será mesmo que a prova aprova? Ou seja, a prova dificilmente prova alguma coisa. No entanto, não é isso que nos ensinaram. Não é isso que nós vivenciamos na nossa sociedade. E aí você vai pensar, poxa, ela vai tocar num ponto fraco, né? Ela vai tocar num ponto forte. E é verdade. Essa é até uma das minhas missões, falar sobre a prova. Então a prova, ela não pode receber esse status de dizer se o outro sabe ou se ele não sabe. Porque ela carrega consigo várias incoerências. Vários pesquisadores, como por exemplo o professor Vasco Moreto, que fez talvez uma das maiores pesquisas a respeito de provas, né, no Brasil, onde ele analisou quase 8.000 provas no Brasil inteiro, ele pôde identificar vários erros nas provas. É um trabalho até muito bonito que ele tem, me esqueci o nome do livro agora, daqui a pouco eu vou me lembrar, mas ele tem, até escreveu um livro a respeito desse tema, onde ele aborda quais são os principais equívocos que os professores cometem ao elaborar questões de provas e que podem comprometer o que o aluno sabe ou o que o aluno pode ou não responder com relação à aferição do conhecimento, né? Enfim. Pois bem, então dentro dessa perspectiva, o que a prova prova? O que a prova pode provar? E eu vou dizer uma coisa interessante para vocês aqui. É muito curioso pensar sobre essa perspectiva, por quê? Porque o estudante, mesmo sendo uma pessoa que não tenha um conhecimento teórico, né, relativo aos processos de avaliação, né, que ele está sendo submetido, no íntimo dele ele sabe que tem alguma coisa errada. Porque muitas vezes ele consegue se dedicar, ele assiste a aula, é comprometido, faz os deveres, faz os exercícios do livro e mesmo assim, quando chega na prova, o resultado dele é ainda medíocre. Então ele pensa, poxa, existe alguma coisa errada aqui. Então ele mesmo, dentro da falta de conhecimento teórico e acadêmico, ele percebe que existe algo errado. Claro, os professores também sabem disso. Porque os professores, muitas vezes, eles vão ali
elaboram, fazem o planejamento, depois elaboram metodologias adequadas, coerentes para passar as instruções, né? Passar o conteúdo de uma forma mais instrutiva, mais agradável. E mesmo assim, quando ele vai avaliar a prova, que ele aplica a prova, que ele tem todo aquele trabalho de elaboração de prova, de formatação, de correção, o resultado, muitas vezes, não é um resultado que dá para ele condição de falar, poxa, eu fiz um trabalho bem. Mas por que isso? É porque existe um abismo. Existe um abismo muito grande, porque hoje não é muito comum discutir esse resultado. Então, muitas vezes, o professor, a escola, ela não pega aquele resultado negativo, resultado coletivo das provas, e analisa, para poder entender qual é o comportamento daqueles estudantes frente àquelas questões. E isso é uma coisa muito comum. E com isso as coisas vão se perdendo no caminho e ninguém sabe aonde é que está acontecendo o problema. O problema vai sendo empurrado. Então o professor, quando ele corrige a prova e lança a nota ali no diário, ou lança a prova ali no sistema, ele acaba não fazendo uma análise criteriosa do porquê que as notas saíram tão baixas. Por que todos os alunos, por exemplo, quais foram as questões de prova que os alunos erraram mais? Quais foram as questões de prova que o aluno acertou mais? Ou seja, quais foram as palavras que geraram dificuldade? Não existe esse trabalho de pesquisa para entender qual foi o comportamento daquele instrumento perante a instrução. E aí é que mora o problema. Por que eu estou dizendo porque mora o problema aí? Mora um problema grave aí, porque além de desestimular o aluno que estudou, o aluno que se especializou, quer dizer, que se esforçou para fazer todo aquele estudo daquele bimestre para chegar até a prova, quer dizer, além de deixá-lo desestimulado, o que acontece? Essa prova sai da sala de aula. Exatamente, essa prova sai da sala de aula. Então o professor entrega a prova corrigida e vai para as mãos dos alunos. E os alunos, na maioria das vezes, às vezes desesperados, porque a nota não correspondeu às atividades ou não correspondeu ao esperado, o que ele faz? Ele espreme aquela prova de todos os lados. Tenta fazer e analisar aquela prova para poder pedir um recurso, né? Então o professor, depois que corrigiu a prova, ainda recebe aquele monte de, não, professor, essa questão aqui, e essa questão, e essa questão. Por quê? Porque isso é importante para ele. É importante para ele, mas não deveria ser tão importante para ele. E nem para o professor. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que essa prova, esse instrumento, carrega equívocos. E quando ele carrega esses equívocos, ele não está dizendo a verdade. Ele não está conseguindo aferir de forma coerente e clara o que de fato o aluno aprendeu. Eita, mas o telefone aqui está tocando. Será, Renato, que já tem gente querendo falar alguma coisa por aqui? Vou passar o telefone para você aí, Renato. Veja, que eu estou achando que esse tema vai dar bastante polêmico mesmo hoje, e eu acho que vai chegar gente aqui querendo falar. Será que tem alguém aí, Renato? Enquanto você procura, eu vou passar. E eu vou dizer isso para vocês aqui, nesse exato momento. Por que isso me preocupa? Por que me preocupa isso? Porque, na verdade, eu já tive uma situação dentro da minha casa com meu filho, aonde eu acompanhava esse menino na escola, eu estudava com ele e depois trazia as provas dele para casa. E quando eu recebia as provas dele, né, de casa, eu ia fazer a correção, eu ia fazer uma revisão juntamente com ele para saber o que ele tinha errado e trabalhar aqueles conteúdos que, porventura, ele não tinha conseguido fazer. Claro, eu estava focada nesse resultado. E aí, o que me acontecia? Eu me deparava com as incoerências. Então, isso pode estar acontecendo agora. Quantos pais de alunos, né, estão aí pegando esse documento, essa prova, e analisando palavra por palavra? E isso está colocando em xeque o trabalho que o professor desenvolveu em sala de aula. Sim, porque o pai ele vai ter acesso ao documento, porque esse documento é o único documento que sai da sala de aula e vai para a casa do estudante. Então, o que está sendo colocado aqui é o seu trabalho, é o trabalho do professor. Então, ninguém quer saber o que o professor fez para chegar até aquele documento, não é verdade? Ninguém quer saber, ninguém tem acesso a isso, porque naquela sala de aula só tem o professor e o aluno. Chegou não, né, Renato? Foi só alarme falso mesmo. Então, naquela sala de aula, o que está chegando ali? Na sala de aula chega, aliás, desculpa-me, eu perdi um pouco aqui, deixa eu voltar, voltando. Então, olha só, o que acontece?
Na sala de aula, o trabalho do professor e do aluno, ele dificilmente vai ser avaliado. Por quê? Porque não tem ninguém, não tem nenhuma interferência ali dentro. No entanto, quando aquela prova sai da sala de aula, corrigida pelo professor e passa para as mãos do pai, se porventura for uma escola onde o pai acompanha o aluno, acompanha o filho, com certeza ali vai ser colocado em xeque o trabalho que o professor fez. E se tiver incoerência, aí mesmo é que vai ter problema. Então, de repente, o professor passa o tempo inteiro ali fazendo um trabalho eficiente, no entanto, quando ele chega naquele momento que ele entregou a prova, aí chegam as reclamações. Então, é importante trabalhar assim nessa questão do instrumento prova. E aí entra uma outra questão que eu nem falei, a questão social, papel social. Eu até não falei isso porque eu vou dividir essa fala agora com o Renato. Qual é o papel social que a prova tem? Não é verdade? Olha só, os teóricos reconhecem as incoerências e reconhecem os problemas que as provas carregam consigo. No entanto, a sociedade não. A sociedade acredita que a prova, de fato, prova o que o aluno sabe. Então, eu questiono aqui agora, um aluno que tira nota 10, ele realmente sabe? Uma pessoa que tira primeiro lugar num concurso, né, numa prova classificatória, é uma prova. Ela, de fato, vai exercer a função pela qual ela vai ter, foi apta, né, a seguir, a fazer com primazia? Então, esse questionamento é um questionamento muito importante, porque a prova, ela tem essa concepção de dizer o que o outro realmente é ou sabe. E esse é um problema, porque nem sempre isso é verdade. Aliás, nunca é verdade. Eu acho que algumas pessoas podem até discordar do que eu estou dizendo hoje, mas será mesmo que você consegue dizer o que a pessoa é através de um documento prova? Principalmente se ele vier carregado com equívocos, não é verdade? Então esse é um questionamento sincero, é um questionamento importante que nós todos, ainda mais nós professores, devemos fazer nas nossas escolas. Inclusive, vou falar uma coisa para vocês aqui. Um médico, quando ele vai receber o certificado, depois de ter feito a formatura, ele precisa ser submetido a uma prova, né? Uma prova para dar condições a ele servir, por exemplo, esqueci o nome agora, qual seria? Me falhou a memória agora. Para atuar a residência, exatamente. Um advogado, para poder exercer o direito de advogar, ele também precisa ser submetido a uma prova, o exame da ordem, né? O enfermeiro também, se não me engano. Ou seja, essas são avaliações de certificação. Então a pessoa faz uma prova para poder ser certificada de que de fato ela teve um conhecimento mínimo, né? Esperado para poder exercer aquela função. E ela se prepara para isso. Ela se prepara para, muitas pessoas se preparam muitas vezes até, né? Eu já vi gente que fez o exame da ordem mais de 2 vezes para poder receber a carteirinha de advogado. Então, na verdade, é o seguinte, se a prova carrega consigo esses problemas todos que eu estou falando, concorda comigo que seria meio complicado se esta avaliação, se esta prova não fosse realmente muito bem elaborada, com critérios rígidos e rigorosos, que desse condição de permitir dizer se aquela pessoa sabe ou não? Então, é dentro dessa perspectiva que nós devemos entender o papel da prova na escola. Por quê? Porque a gente ensina as pessoas a fazer prova na escola. Então, nós aprendemos a fazer prova de pequenininho, ali na escola. Então, é necessário que o professor reconheça que ele está, quando ele está elaborando uma prova, que ele está fazendo um instrumento valioso. Porque aquele instrumento vai dar condições dele medir o que de fato o aluno sabe, medir como ele passou a instrução, ou seja, se foi realmente efetivo o trabalho que ele desenvolveu em sala de aula, ok? E ainda
falar para o aluno, olha, você é bom mesmo, olha aqui, ó, estou te mostrando que você é bom, tá ok? Mas, quando a prova não consegue fazer isso, o que ela faz? Ela promove o fracasso. Por quê? Porque nós fomos ensinados que a prova, ela diz realmente o que você é. E quando um aluno não consegue êxitos numa prova, ele vai se sentir desmotivado e ele vai se sentir até certo ponto fracassado. E eu posso te dizer, eu tenho certeza que inúmeras pessoas já se sentiram nesta condição e desistiram até mesmo de estudar, de ir para a escola. E aí eu te pergunto, valeu a pena? Então vale a pena uma escola que é pautada numa avaliação equivocada, numa avaliação que usa somente a prova como instrumento de medida do saber? E se ela faz isso, vale a pena uma escola que não tem um espaço para debater coerentemente como deve ser elaborada essa prova? Não é verdade? Então, uma pergunta bastante delicada, não é? E aí eu vou passar agora uma pergunta para o Renato. Renato, quais seriam essas implicações, né? Quais seriam as implicações de uma prova que ensina o fracasso? Será que isso seria legal? Será que isso seria bom, Renato? Nossa, Silande do céu. Agora você trouxe uma enxurrada de riqueza aí, Silande. Será que eu posso usar fazer essa comparação? Porque o que você falou é brilhante, Silande. Parabéns, viu, pela colocação. Porque eu acredito que esse é o caminho mesmo, sabe? Da gente trazer as reflexões, trazer esses debates aqui para o programa, para que a gente consiga criar um caminho para a evolução de nós como seres humanos, como pais, como profissionais de educação, como profissionais de comunicação, porque o que você está dizendo aí, Silande, eu vivi isso desde que eu me entendo por gente. Porque perceba, se você está me dizendo que a prova ela não é o único quesito de avaliação, mas que eu, como estudante, eu nem passava pela minha cabeça que eu poderia ter outros critérios de avaliação para me tornar quem eu gostaria de ser. Então, ou seja, é possível que eu com 10, 11, 12 anos de idade, eu pudesse determinar o meu futuro, se eu tivesse essa consciência. Mas como nós não somos treinados para isso, lá na formação inicial, qual era a minha percepção com relação à prova? É que era algo, não era para avaliar o que eu sabia, o que eu tinha aprendido e assimilado. Era para saber se eu era inteligente ou não. Então, isso possivelmente não é um sentimento só meu, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com jovens, né? Eu tive uma equipe de aproximadamente 250 jovens em que eu liderava, e essas pessoas precisavam entregar resultados, elas precisavam ser avaliadas de alguma forma, e eu precisava criar um mecanismo de feedback ou de ajudá-los a entender quais eram as melhores formas, as melhores ferramentas para poder chegar no resultado esperado. E você percebe nitidamente que grande parte dessas pessoas, quando ela se depara novamente com a avaliação de alguma forma, né, que ela começou a ter contato com a prova e com algumas avaliações desde criança. Então, quando ele entra na fase adulta e ele continua tendo avaliações para determinar o futuro dele, grande parte dessas pessoas desistem. Elas desistem porque elas não conseguem lidar com a frustração novamente de não ser aprovado. E isso eu estou falando no âmbito geral. Claro que eu estou buscando um gancho aqui que a Silande trouxe, que é o contexto da sala de aula, mas eu estou falando isso fora da sala de aula porque eu vivi um pouco mais as frustrações do resultado das provas, entende? No contexto profissional. Então, Silande, e aí eu quero contribuir aqui com essa noite dizendo o seguinte: eu vi uma reportagem há um tempo atrás falando sobre um garoto aqui de Brasília que ele era o campeão de leitura na idade dele. Possivelmente esse rapaz mora em um bairro aqui em Brasília, acredito que eles moram aqui eu ainda. Conheço esse rapazinho, ele é meu vizinho. Seu vizinho, ele isso. É meu vizinho, Aqui sim, de ele Brasília. passou no Fantástico.
ele se tornou o campeão de leitura nacional porque ele foi estimulado até mesmo antes de nascer. Antes de nascer. Então, antes de vir ao mundo, o pai dele lia para ele na barriga da mãe. Sentava ao lado, ali no sofá, e começava uma leitura para ele de histórias, etc. Então, perceba que o estímulo começou mesmo antes dele vir ao mundo. E aonde que eu quero chegar com isso? Silândia, é que perceba o tamanho do desafio do professor dentro da sala de aula. Se eu posso ser estimulado ou não, antes de nascer, durante a minha fase de criança, na minha pré-adolescência, na minha adolescência e na minha fase adulta, se eu necessito de estímulos para poder desenvolver determinadas habilidades, ora, então o professor vai usar uma ferramenta de avaliação, que é a prova, tá certo? E se eu não tenho estímulo para poder raciocinar aquele momento como algo que vai me fazer crescer, a única alternativa que eu tenho é de retroceder, porque eu nunca fui estimulado a fazer aquilo da forma correta. Entende? E o grande desafio, Silândia, e aí eu venho aqui para o segundo ponto aqui que você trouxe muito bem, que é o sentimento de fracasso, quando você é reprovado, e aí você trouxe perfeitamente, dizendo o seguinte, que o erro pode não estar no professor, pode não estar na ferramenta de avaliação, né? Uhum. Pode não estar na família, pode não estar na sociedade. Ela tem são vários critérios que compõem essa análise, ok? Então perceba, como é que eu vou superar o sentimento de que a prova é uma ferramenta de medição do que se eu sou bom ou não, medição se eu sou bom ou não, e não do que eu aprendi. Se a informação que eu recebi dentro de sala de aula foi suficiente para que eu fizesse uma boa avaliação. Se eu não consigo tratar com equilíbrio, se eu não consigo tratar essa forma de avaliação com bastante consciência, as chances de eu me frustrar são enormes. São enormes. E aí, Silândia, você chega em casa, e aí quando eu era criança eu tinha isso. O pai pergunta, filho, quanto você tirou na nota? Pronto, aquilo ali é o suficiente para você se tornar a pior pessoa do mundo quando você não vai bem. Exato, Renato. E esse é o problema. Por quê? Porque nós não estamos ensinando, quando a gente usa a prova como sendo essa ferramenta de avaliação e dá para ela esse status que na verdade ela não tem, ela não pode ter, nós não estamos ensinando o outro a dar o melhor de si. Nós não estamos estimulando a ser criativo, a essa pessoa ser criativa. Na verdade, não. Ela aprende desde cedo de que se ela tirou nota boa, ela é bom, e se ela não tirou nota boa, ela não é bom. Simples assim. E esse é um grande equívoco. Este é um grande equívoco porque a escola está treinando aquele indivíduo para ele fazer o quê? Para ele estar apto a fazer provas classificatórias a vida inteira, quando na verdade esse não é o real sentido, esse não poderia ser o real sentido. A escola tem que ensinar a pessoa a lidar com as suas próprias habilidades e acreditar que ela é capaz sim, que ela é capaz de ser melhor do que ela pode ser, do que ela foi ou do que ela pode ser. E que a prova seria somente um instrumento de aferição. E isso todos nós deveríamos ter consciência disso. Tanto os pais, né, poderiam ter consciência disso, quanto os alunos, quanto os professores, diretores, então, enfim, toda a sociedade. E eu até vou contar uma historinha interessante. Eu, muito empolgada, né, com essas minhas descobertas e com esse conhecimento todo aí, que eu estou adquirindo ao longo desse meu trabalho, daí eu comentei isso numa mesa de bar. Numa mesa de bar tal, e de repente um pai lá falou assim, olha, lá na minha cidade, ele mora em Belo Horizonte, lá na minha cidade as minhas filhas estudam numa escola muito rígida, muito tradicional e muito boa, muito efetiva, aliás, muito cara. E aí a gente estuda, sabe como é que a gente estuda com as nossas filhas? Eu falei, não, me conta aí. Ele falou, é o seguinte, a gente tem ali um grupo de WhatsApp. E aí, nesse grupo de WhatsApp, a gente busca as provas dos anos anteriores. Então, entre os pais, né, dos alunos. Então, a gente xeroca as provas dos anos anteriores e a gente estuda com as nossas filhas, estudando através das provas dos anos anteriores. Então, por isso eu garanto notas boas para as minhas filhas. Eu fiquei por um tempo
assim, sem entender muito bem qual seria o sentido daquela fala. Eu não sabia se ele estava gostando, se ele estava achando aquilo certo, correto, ou se ele estava me dando dicas, né, até mesmo para eu poder apresentar nos meus programas ou no curso que eu estava elaborando. Eu pensei assim, gente, mas qual o sentido disso? Você está treinando o próprio filho para ele fazer prova, né? Ué, mas e se o filho não for uma pessoa boa para fazer prova, sei lá, ou se for uma pessoa que tem uma certa habilidade para fazer outras coisas, até cantar, sei lá, ou ser um dom artístico, apesar de que esse tipo de pessoa também faria prova, mas por que será que ele está achando que isso é vantagem? Eu fiquei sem entender, né? Eu questionei isso. E ele achando que aquilo era uma boa educação, que ele estava dando uma boa educação, por quê? Porque ele estava focando no resultado da prova. Quando, na verdade, ele deveria focar no resultado emocional, do desenvolvimento pleno, do que as filhas dele poderiam ser, ou poderiam atingir. Não é verdade? Então, é claro, existem muitos equívocos, por quê? Porque a prova está na nossa sociedade há muito tempo aí, desde a Idade Média, né? As escolas fazem provas. E a prova é feita desde a Idade Média, assim, porque é fácil de registro, é fácil de você registrar a nota. Mas, gente, eu gostaria de mandar um abraço aqui para a professora Áurea, que já mandou mensagem aqui, que está me ouvindo. Espero que ela esteja gostando dos nossos comentários. É claro que muitas vezes a gente não consegue passar a coisa do jeito que gostaria de passar, mas ao vivo é assim mesmo. Gostaria de dar um abraço aqui também na professora Ana Cristina, que já mandou um oi aqui, que está gostando, né? Então tá aí um abraço pro pessoal de casa. E dizer o seguinte, nós temos uma rede social que eu estou tentando levantar essa bandeira para discutir a prova na nossa sociedade. Aliás, eu fazendo as pesquisas todas, eu descobri que não existe uma formação adequada para o professor no quesito provas. Então, assim, 70% dos cursos de graduação do Brasil, os professores não recebem instrução referente à elaboração de provas. E apesar da prova ser uma tarefa que o professor vai fazer o resto da sua vida, não se estuda isso. E mais, o que é pior, na escola também não se debate muito isso. Outro dia eu fui dar palestra numa escola e a coordenadora me agradeceu e disse, nossa, você falou com muita suavidade um tema que é bastante polêmico, né? Quando, na verdade, eu não deveria ter falado com tanta suavidade. Por quê? Porque é um tema muito perigoso. É um tema polêmico, mas que, ao mesmo tempo, prejudica muito mais do que ajuda. Então, eu estou aqui, nesse momento, apresentando esse tema para poder divulgar também uma proposta. Eu vou apresentar um workshop, esse workshop é gratuito, online. Quem estiver interessado em fazer, visite a minha fanpage, Escola dos Professores. Na fanpage tem lá um link em algum dos posts, eu não sei qual, mas você pode se cadastrar para assistir gratuitamente esse webinário, que vão ser de 3 dias, ele começa dia 9 agora de maio. Então, eu vou estar falando... Nossa, usei aqui a colocação errada. Eu vou falar nesse workshop a respeito da prova, né, nesse contexto escolar, para poder deixar um pouco claro o que eu estou hoje começando a debater. Então, ficaria muito grata se vocês pudessem também compartilhar com outros professores e, de certa forma, trazer essas contribuições para enriquecer ainda mais esses conhecimentos e ampliar esse debate. Então, eu digo que eu estou levantando uma bandeira até certo ponto meio perigosa, né, de ser levantada, mas eu pretendo, com esse meu trabalho, desenvolver uma nova concepção sobre prova no ambiente escolar. Então, espero que eu tenha aí vários professores, né, do meu lado e me ajudando nessa tarefa de discutir essa temática, porque eu acredito que é uma temática que pode sim revolucionar a escola, que pode sim transformar e trazer a escola de futuro que nós queremos, né, Renato? Perfeito, Silande. E se você me permite, Silande, eu quero reforçar o convite para o workshop, tá? Porque eu acredito que o workshop está muito rico, tem muitas informações altamente relevantes e eu tenho certeza que todos os professores que acessarem lá a página e se cadastrar vão receber informações preciosíssimas. Então eu quero só reforçar, Facebook /Escola dos Professores, tá certo?
Então, curta lá, vai ter o link, você vai se cadastrar, vai colocar lá o seu e-mail para você estar recebendo informações e poder se cadastrar lá numa lista uma lista VIP, onde você vai poder participar do workshop de forma gratuita. Ô Silande, e aí é o seguinte, diante de todas essas informações, eu queria fazer uma pergunta aqui para os professores que estão nos ouvindo. Nós sabemos que a ferramenta prova, ela não avalia por si só, tem um conjunto de fatores. Então, a pergunta que eu deixo é: quais são os outros fatores que impedem melhores resultados acontecerem? Entende, Silande? Quais são esses fatores? Quais são esses fatores? São fatores externos? São fatores sociais? São fatores financeiros, psicológicos? Eu quero trazer essa reflexão. Você sabe por quê, Silande? Porque se existe a solução, eu como educador, você como educador, você pode buscar. Você pode buscar. Eu estava lendo um livro recentemente, ele é um norte-americano, que o título do livro é O Segredo da Mente Milionária, mas não é o caso aqui de tratar do assunto, mas ele trouxe um ponto que foi muito rico, muito interessante. Ele disse o seguinte, que o fator de bloqueio no crescimento pessoal, um dos fatores de bloqueio no crescimento pessoal é exatamente o que você sabe. Porque o que você não sabe, Silande, o que você não sabe é o que vai te fazer ser um profissional melhor, ser um pai melhor, ser um membro melhor na sociedade. São exatamente os fatores que você não sabe. Olha que interessante. Então, ou seja, se eu tenho o desejo de ser melhor, eu tenho que buscar novas informações. Ok? Porque talvez o que eu sei diante dessas outras variáveis que compõem dentro desse ambiente de formação do aluno, se eu, como me torno adulto, tenho consciência de que a prova não era a única ferramenta que poderia dizer se eu era bom ou não, eu preciso buscar novas informações para poder me tornar uma pessoa melhor. Entende? E aí entra novamente, Silande, exatamente nesse ponto, que é a proposta da Escola dos Professores. É trazer informações que possivelmente não estão disponíveis. Renato, interessante você falar isso. Sabe por quê? Me fez pensar uma coisa importante. Eu acho que a escola, ela tem a função de lidar com o conteúdo, né, com os conteúdos acadêmicos. Essa realmente é uma das funções primordiais da escola. No entanto, a escola precisa também trabalhar com o empoderamento do ser. Então, é importante que nós trabalhemos nessa perspectiva dentro da proposta de avaliação escolar, do empoderamento. Olha só, você não deu conta ainda, mas você pode dar. Então, quando você tem uma prova, e aí eu volto de novo a esse tema, quando você tem uma prova que dá condições para o aluno ter sucesso, quando você elabora essa prova que dá condições do aluno ter sucesso, concorda comigo que você vai trabalhar o empoderamento? E é por isso, Renato, que eu gosto muito de dividir esse espaço com você. Porque você sendo um coach, você sabe muito bem sobre o quão é importante uma pessoa ser empoderada e o quanto é importante isso começar desde cedo lá na educação infantil, na escola propriamente dita. Um ser humano, ele consegue realizar muito se ele aprendeu que ele pode. E essa é uma temática que está em movimento na atualidade, né? As pessoas hoje têm aprendido muito a respeito disso. Você pode, você consegue, você merece, você é um merecedor. E que se você aprende isso, você consegue atingir vários patamares na sua vida, né? Tanto profissional quanto emocional, enfim, tudo isso. Então, dentro dessa perspectiva, eu chamo a atenção a respeito disso. A prova, ela não pode ser uma prova que não seja coerente com o que o professor trabalha em sala de aula. Ela tem que ser uma prova feita para provar para o aluno e para provar para o professor que o trabalho que ele realizou, que o trabalho que o aluno realizou foi efetivo. Então, a prova, ela não deve promover fracasso. Pelo contrário, a prova deve ser elaborada para promover sucesso. Porque é isso que a gente tem que ensinar. Nós temos que ensinar aos nossos estudantes que ele pode sim, que ele pode se superar o tempo inteiro. É essa a graça da existência humana, é se superar o tempo inteiro, não é verdade?
Não é verdade isso que eu estou falando? Perfeito, E não vem Silândia. bem dentro do que você está falando também? Totalmente, Silândia. E aí, já trazendo o debate assim, para o mais próximo possível de dentro da sala de aula, o ambiente, o universo sala de aula, eu queria dizer, Silândia, que essa geração, esses jovens que estão hoje dentro desse processo de formação, seja da formação profissional, estudantil para o caminho profissional, para a formação da personalidade, formação do caráter, e eles não aceitam incoerência entre a fala e o comportamento. Eles são questionadores. Sim. Entende, Silândia? Então, ou seja, se nós estamos trazendo esses debates aqui para dizer que o processo de aprendizado do professor, o processo de aprendizagem, a evolução da busca pelo conhecimento, ela tem que ser uma constante. Porque perceba, isso nós nem entramos no quesito tecnologia ainda, mas nós vamos entrar, viu, Silândia? Nós vamos trazer aqui o quesito tecnologia para falar sobre o processo de aprendizagem em sala de aula. Mas ainda não entrando nesse tema, eu só estou dizendo que a geração Y, pelo fato dela ter todo esse aparato de informações através da tecnologia, ela não aceita essas incoerências. Então, professor, mais um desafio para todos nós. Falar e fazer. Então, se eu quero proporcionar o ensino de qualidade, eu preciso ser um aprendiz de qualidade. Se eu quero trazer soluções para o aprendizado, eu preciso ser alguém que estou disponível para o aprendizado. Porque senão você não vai conseguir fazer esse equilíbrio e isso vai transparecer de forma muito natural, porque esses meninos, eles parecem que tem um chipzinho dentro deles, viu, Silândia? Não é isso? Verdade, o pessoal sabe muito, na verdade, nós estamos na era de falar mais com o coração, né? E aí, quando a gente fala com o coração, não tem idade, porque a consciência não tem idade. Então, mesmo as pessoas pequenas, crianças, né, nos falando através do coração, elas contam as verdades. Então é importante a gente entender isso, porque a maturidade emocional, ela não é contada pela mesma maturidade da idade, né? Enfim. Então, o que eu quero colocar e o que é importante aqui pensarmos é importante destinarmos um tempo, enquanto professores, enquanto pais, enquanto estudantes, destinarmos um tempo a entender sobre o processo de avaliação escolar, para que possamos construir uma escola mais autêntica, uma escola mais verdadeira? Sim, é fundamental isso. Então, eu solicito aqui aos professores, aos pais, que comecem a refletir sobre a necessidade dessa prática e entender um pouco mais sobre a prova. E é por isso, diante disso, diante de toda essa controvérsia, né, que eu me deparei, porque eu acho que a vida até me preparou para isso, que eu levei 9 meses para elaborar um curso online denominado Oficina de Provas. Esse curso, ele é oferecido numa plataforma virtual, eu fiz o curso totalmente à distância, para debater o tema e provar com A mais B, né, quais seriam as limitações dessa prova e quais os principais cuidados que nós, professores, devemos ter ao elaborar essas questões de prova, a construir as questões dentro de uma proposta operatória, ou seja, criar questões contextualizadas que motivem o estudante a colocar aquilo que ele sabe. E isso existe técnica, isso existe forma de ser elaborado. Então um professor não pode dar uma aula de qualquer jeito lá e depois elaborar uma prova de qualquer jeito e achar que aquilo ali vai ter um resultado efetivo. Não vai ter. O professor pode elaborar a aula com qualidade, ele pode ter cuidado de elaborar as questões para a sua prova, observando quais foram os requisitos básicos, tirando ali, planejando tudo direitinho, inclusive até elaborando essa prova com antecedência, por que não? Quando ele elabora a prova com antecedência, ele consegue exatamente saber qual é o momento na aula, o conteúdo mais relevante que ele deve frisar várias vezes e até reforçar em termos de exercícios e treinar com seus alunos, porque ele sabe que uma questão semelhante àquela que ele fez ali na prova, na sala de aula vai cair na sua prova.
Então existe a necessidade do planejamento. E depois desse planejamento e depois da elaboração dessa prova, dentro dos critérios corretos, né, ele ainda pode pegar os resultados e analisar esses resultados. Por que não? Isso é fundamental. Analisar o resultado e perceber, nossa, por que os alunos erraram essa questão? Eu fiz ela em sala de aula, né? Então, peraí, vou reforçar, foi isso aqui que aconteceu, eles não entenderam bem. Então, enfim, é importante o professor ter plena consciência de que o instrumento prova, ele é um importante instrumento e ele deve ser, sim, elaborado com coerência, com fluidez, com sabedoria, com equilíbrio e, basicamente, com técnica. Né? Então esse curso eu vou oferecer agora, a partir do dia 9 de maio eu começo com uma campanha para mostrar a respeito, mas quem quiser saber detalhes é só visitar a fanpage ou a página, né, da Escola dos Professores, www.escoladosprofessores.com.br. Inclusive, na minha página no site existem vários textos de blog, textos no blog que eu já escrevi da minha autoria e algumas palestras e vídeos, né, que eu ando gravando e venho fazendo ao longo desses meus 12 anos de trabalho com provas e que eu tenho colocado ali. Aliás, esses vídeos são recentes, mas os conhecimentos que deram origem a eles já tem um bom tempinho, né? Enfim, então eu faço o convite a todos, quem quiser participar, e vai ser com muito prazer que eu vou receber aqui os comentários de vocês, a ajuda de você, professor, que está aí pensando e que está refletindo nesse momento em que nós estamos comentando aí sobre a prova, ok? Perfeito, Silande. Então, nós estamos chegando agora ao final do programa e eu queria dizer também que a Escola dos Professores vai oferecer, num futuro muito breve, cursos para gestão das emoções, seja de liderança, seja do profissional de sala de aula, seja da equipe de apoio dentro da instituição de ensino, seja para coordenadores. Nós vamos nós vamos desenvolver um projeto para poder levar até vocês soluções para que vocês apliquem no dia a dia voltado à gestão das emoções, porque nós sabemos que você tendo um aparato de ferramentas na mão, mas se você não tiver com a sua emoção de forma equilibrada, em dia, saudável, você não consegue utilizar, pode ser a ferramenta que for e mais poderosa que for, que não vai sair o resultado esperado. Então eu queria deixar o meu boa noite aqui para vocês. Na próxima semana nós vamos anunciar através das redes sociais o tema, nós vamos trazer aqui um profissional, nós vamos trazer a sala de aula aqui para dentro do programa, porque eu tenho certeza que as nossos conceitos aqui serão visualizados de forma muito mais intensa e muito mais interessante. Então não deixe de nos acompanhar, na próxima quinta-feira às 21 horas estaremos aqui novamente ao vivo. Boa noite, fiquem com Deus. Não é isso, Silange? Yes! E eu quero terminar, né, sendo grata a oportunidade de estar aqui falando a respeito desse tema e também poder ter esse espaço para falar sobre educação. Mas eu vou trazer uma mensagem da professora Áurea, né, que já mandou aqui falando o seguinte. Ela diz o seguinte: como sempre falo, ela é professora de química, hein, colega minha, mas ela diz o seguinte: como eu sempre falo, não adianta ensinar química se não ensinar a estudar. Que possamos rever a nossa prática e melhorar a educação no Brasil e no mundo. Nossos alunos merecem. É verdade, professora Áurea. Nossos alunos merecem. E que muita gratidão a todos. E eu espero ter passado a mesma energia, o mesmo amor que eu tenho pela educação a todos vocês, professores. E vamos tentar melhorar essa educação aí no Brasil. Nós podemos, nós devemos, nós vamos transformar essa educação. Até mais. Bye. Primeiro lugar absoluta. TVN. Mergulhe nessa onda. Primeiro lugar absoluta.